Mateus 6, versículo 9. Diz assim, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Vamos dizer juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode se assentar? Amém. Nós queremos hoje, irmãos, falar sobre o tema O Pai. Nosso tema hoje é O Pai. Amém? Baseado justamente nesse texto que nós acabamos de ler, a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Irmãos, se tem uma das poucas coisas que os discípulos pediram diretamente a Jesus, foi: ensina-nos a orar. Eles não pediram, nos ensina a curar, nos ensina a pregar, mas eles pediram a Jesus, nos ensina a orar. E aí Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos. E nós observamos no Novo Testamento, nos Evangelhos, que a figura do Pai, ela é fundamental para a fé cristã. No versículo 1, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a oração do Pai Nosso é uma questão espiritual. E tem muito a ver com a confiança de quem ora, que vai obter resultados da sua oração ou respostas. Uma vez que eu me dirijo a Deus e eu digo Pai, isso vai denotar confiança que eu vou receber, porque eu estou pedindo não é a um Deus distante, um Deus desconhecido, eu estou pedindo a um Deus presente, a um Deus próximo, a um Deus que é o meu Pai. A fé cristã, como está balizada na figura do Pai, prioriza mais o amor do que regras e leis para serem obedecidas. Então, preste atenção, a fé cristã, existem os mandamentos, claro que existe. Mas os mandamentos não é, vamos dizer assim, aquilo que mais o cristão está fissurado, está preocupado. Antes de se pensar nos mandamentos, nós somos chamados a um relacionamento. Quando Jesus apresenta Deus como um Pai, fica claro que a fé cristã ela é mais relacionamento do que seguir a ordenanças frias, a seguir roteiros pré-estabelecidos. Nós somos chamados prioritariamente a um relacionamento com Deus. Então vamos lá. Porque tem um Deus que é Pai e que está nos céus, cristianismo é devoção. A fé cristã é devoção, é paixão, é amor.
Se nós não entendermos a questão da paternidade de Deus, nós vamos ter uma fé de rituais. Nós vamos exercitar uma fé de obediência, ponto. E simplesmente isso vai tirar a paixão, vai tirar a influência, vai afastar a motivação do próprio cristianismo. Porque ela se torna uma religião como qualquer uma outra. Ela se torna um conjunto de regras como qualquer outro tipo de religião que exista no mundo. Então nós precisamos entender, porque tem um pai, o cristianismo fala de devoção, adoração e paixão, entrega. Sem o pai, a fé cristã não teria a sua essência básica da confiança, do relacionamento e do amor. No Pai, vemos que a oração ou a devoção é mais do que um ritual ou um trabalho para apaziguar a ira da divindade ou para receber algo da divindade, mas é um relacionamento com alguém. É um relacionamento com uma pessoa que eu chamo de pai. Então, diante disso, primeiro, porque tem o pai, cristianismo é mais relacionamento do que regras ou rituais. Porque tem o pai, cristianismo é mais relacionamento que regras ou rituais. Então escute bem. O cristianismo, o que é a pessoa ser um cristão? É ele ser inspirado pelo que o pai é e pelo que o pai faz. Uma vez que eu olho, eu contemplo Deus como pai, então, como o pai que ele é e o que ele faz como pai, me inspira a ser um cristão. Então isso é mais do que uma obediência a regras rígidas e mandamentos aterrorizantes. Jesus não nos chama para nos transformar em zumbis. Aqueles zumbis, né? Que só faz uma coisa, só quer matar o outro, né? O zumbi, só quer atacar as pessoas. Ou robôs. Pessoas que sejam como robôs, que são controlados por um controle remoto. Irmãos, eu me lembro que na minha infância de fé cristã, eu pensava, para mim era importante, para minha segurança de fé, que a Bíblia tivesse sido ditada por Deus e as pessoas tivessem escrito que Deus havia ditado. E assim é o Alcorão. Assim é o livro de Mórmon. São livros ditados que as pessoas escreveram e disseram que falam em nome de Deus. Mas a Bíblia não tem as partes que foi ditada, como os 10 mandamentos, mas a Bíblia ela foi muito mais inspirada. Homens na sua vida comum, vivendo suas profissões, Deus levantou, Deus usou, e eles foram escrevendo, trouxeram mensagem de Deus, e durante 1600 anos, escreveram a Bíblia. Não tinha como combinar uns com os outros, mas o Espírito de Deus guiou, iluminou, dirigiu os escritores, para que ela chegasse até nós. Então a Bíblia não é simplesmente um livro que tem regras, que contém mandamentos. A Bíblia fala do relacionamento de homens com Deus, de mulheres com Deus, de pessoas com Deus. Irmãos, se
a Bíblia fosse um livro essencialmente de regras, e que as pessoas que cumprissem as regras seriam pessoas melhores, as que não cumprissem, pessoas piores, Davi seria o vilão, Saul seria o herói. Porque Davi cometeu pecados mais graves do que Saul aos nossos olhos: adultério, assassinato. E Saul simplesmente não obedeceu uma ordem de Deus. Aos olhos humanos, então, Saul seria o herói, Davi seria o bandido, o mal da história. Mas porque a Bíblia é relacionamento, a Bíblia mostra Davi como o herói, como alguém a ser seguido, e Saul como alguém que não deve ser seguido, alguém rejeitado por Deus. Porque Davi seguiu um relacionamento com Deus. Davi conheceu a Deus. Davi devotou o coração a Deus. Davi adorou a Deus. Davi serviu a Deus na sua geração. Enquanto Saul, apesar de não ser alguém que cometeu tantos erros, foi alguém reprovado por Deus. Nós estamos cansados, queridos, de ouvir a história do filho pródigo. E todos nós olhamos a parábola do filho pródigo, e de modo geral nós achamos que o filho que saiu de casa é o filho reprovado, e o filho que ficou em casa com o pai é o filho aprovado. Porém, como a Bíblia é um livro de relacionamento, se você observar com atenção essa parábola, você vai ver que o filho que ficou em casa, seguindo as regras, frias, calculista, mas sem amor, mas sem paixão, é o filho reprovado. E aquele filho que pecou, que falhou, que errou, que saiu, mas que voltou, com paixão, com adoração, com devoção, é o filho aprovado. Porque a parábola termina com o filho pródigo festejando com o pai, e o pai com o filho pródigo, e os amigos e os servos juntos celebrando: meu filho reviveu, oh, glória a Deus. E o filho que estava em casa, seguindo as regras, limitado a isso, querendo obedecer simplesmente por obedecer, sem amor, sem paixão, a parábola termina com ele fora da festa do pai. E o pai chamando ele, e ele resistindo a festejar a graça, a fidelidade e a bondade de Deus. Então, irmãos, cristianismo é relacionamento. Por isso que quando Paulo fala que nós devemos dar com alegria, ele está falando sobre entender o que está fazendo, compreender a razão de fazer, o propósito. E eu entendo assim que dar com alegria não quer dizer que a gente sempre dá sem sacrifício. Dar com alegria não quer dizer que a gente sempre dá quando sobra. A gente sempre dá quando já pagamos todas as contas. Não significa isso. Como o irmão Antônio Carlos ainda há pouco citou. Dar com alegria é mesmo quando a gente tem dificuldades, a gente sofre para fazer, mas a gente faz. E mesmo a gente, às vezes, tendo dificuldade, doendo um pouco, a gente se alegra. A gente deu com alegria. A gente se alegra por estar oferecendo algo que nos custa ao nosso Pai Celestial. Você pode dizer amém? Queridos, se Deus é Pai, Ele é a origem, o início de tudo. Dele viemos e nele existimos. Quando nós olhamos a Deus como Pai, nós encontramos a nossa origem. Nos dirigimos a Ele como Pai, reconhecemos que viemos dele e existimos por causa dele.
E João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Se Deus é Pai, Ele não é só a origem, mas também é o fim pelo qual todas as coisas existem. Então, eu não vivo, quando eu encontro Deus como meu Pai, eu não vivo apenas para mim mesmo, mas eu encontro o propósito pelo qual eu fui criado. Eu encontro o meu destino, que é viver para a glória de Deus. E São Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E em Romanos 11:36, Paulo diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você pode dizer amém? Queridos, e o mais interessante é que Deus nosso Pai é respeitado, admirado, porque além dele ser a origem e o destino de todas as coisas, o nosso Pai, Ele é íntegro. No versículo 9 diz assim: santificado seja o teu nome, separado, honrado, admirado seja o teu nome. Então Deus que nós adoramos na fé cristã, Ele é a origem, Ele é o destino de tudo, mas no meio do caminho Ele tem um caráter de um Pai que nós podemos confiar, que nós podemos crer, que nós podemos depositar todas as nossas esperanças, temores, dificuldades. Ele é fiel, Ele é santo. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Então o modelo a ser seguido no cristianismo é do relacionamento do pai de família. Então nessa oração, o Pai Celestial aparece com pelo menos 4 características marcantes na oração do Pai Nosso. Eu quero falar essas 4 características. Primeiro, o Pai Celestial, Ele é discipulador. No versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus é ser discipulado por Deus. O Pai é provedor. No versículo 11, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Terceiro, o Pai é misericordioso. Versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E quarto, o Pai Celestial é protetor. Versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então nós encontramos essas 4 características na oração do Pai Nosso. O Pai Celestial é discipulador ou ensinador. O Pai é provedor, é misericordioso e é protetor. O que você precisa hoje para a sua vida, irmão e irmã? Quais são as suas necessidades? Precisa de direção? Precisa de rumo? O Pai Celestial é discipulador ou nosso guia. Você por acaso precisa de trabalho, de emprego, recursos para algum projeto, para fazer algo novo? O Pai é provedor. Está precisando de perdão e recomeço? O Pai Celestial é misericordioso. Está com medo de algum desafio? Está com temor de alguma coisa em sua vida? O Pai Celestial, Ele é protetor. Ele nos protege, Ele nos guarda. Tudo está sob o seu controle. Ele é soberano. Você pode dizer amém? Você pode confiar no Pai Celestial. Queridos, em Deus, nosso Pai, nós temos um modelo e aprendemos que tipo de família e pai devemos buscar ser, no caso dos homens. Que tipo de pai você deve ser, que tipo de família você deve ter. Qual
é o modelo de família que aprendemos com o nosso Pai Celestial? Em Deus nosso Pai aprendemos como podemos viver em abundância, como podemos viver melhor, como os homens podem ser pai e como podemos viver em família. Aprendemos com o nosso Pai Celestial. Então, queridos, como nós estamos aqui vendo na oração do Pai Nosso, ser pai aponta para 4 qualidades, 4 coisas. Número 2, Nitel. Como já vimos em nosso Pai Celestial. Então, primeiro, um pai é alguém que dá norte ou direção aos seus filhos, aquele que ensina e discipula em Cristo. Como nós já lemos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, queridos, de maneira que o pai trata a sua esposa, trata filhos, trata a sua casa, os seus filhos estão aprendendo como devem ser tratados e tratar os seus casamentos futuros. A maneira como o pai se comporta em relação à sua esposa e seus filhos, ele está escrevendo a história do futuro dos seus filhos, da sua casa e da sua família. De maneira que o pai trabalha, os filhos aprenderão a trabalhar, mesmo que sejam em profissões diferentes. Mas vai seguir o princípio. Da maneira que o pai serve a Cristo, os filhos aprenderão. O exemplo de casa vai nortear os filhos. O pai, da maneira como ele serve a Cristo, ele está dando direção aos seus filhos. Com certeza, o exemplo do pai em sua casa arrasta os seus filhos. Direciona os seus filhos, mais do que as suas palavras. Se tem uma coisa, irmãos, que funciona na família, não é a pregação, é o testemunho. Não adianta ficar pregando, colocando muitas vezes regras, costumes, leis, exigindo na casa, na família. O que mais fala mais alto é o exemplo. Talvez é mais fácil converter o incrédulo que não conhece a sua casa, a sua família, com palavras, do que a sua própria família. A sua própria família vai olhar em você e vai ver o seu exemplo como pai. Então olha aqui para mim, pais. Nós como pais não podemos viver reclamando de nossos filhos. Ah, porque meu filho é assim, porque meu filho é assado, minha filha é assim, porque está dando trabalho, porque faz isso, se comporta dessa maneira, desse jeito. Queridos, o pai não é chamado para ficar reclamando dos seus filhos. Não faz sentido um policial estar sendo assaltado e gritar, chame a polícia. Não faz sentido. Ele é a polícia. Um pai, ele não reclama dos seus filhos. Ele soluciona o problema, as dificuldades dos seus filhos. Ele se envolve com seus filhos. Ele não grita de longe como se ele estivesse fora da realidade que vive os seus filhos. Ele não grita de longe, ele não reclama de longe, mas ele se imiscui, ele se mistura, ele entra na história do filho. Seja para chorar, para rir, seja para falar firme, seja para ensinar, até para pedir perdão ou para perdoar. Um pai, ele se envolve na história e na vida dos seus filhos como parte da solução que o filho precisa. Um pai não pode ser covarde. Um pai não pode entregar o cuidado do seu filho para a esposa, ou para alguém, ou para um avô, ou para quem quer que seja. Um pai não pode ser irresponsável. Não pode lavar suas mãos em relação ao destino dos seus filhos.
Não pode, não deve. Não é esse modelo que nós vemos em nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, Ele traz a sua vontade, o seu propósito para os seus filhos na terra. E assim, um pai deve trazer a sua família. Você pode dizer amém, querido? Pastor, e eu como pai, tem situações que eu não sei o que fazer. Bem-vindo ao clube. Porque muitas vezes eu também me sinto impotente diante de algumas coisas. Mas nessas horas, um pai, ele pratica o sacerdócio. Ele apresenta os seus filhos em oração diante de Deus. E ele confia que Deus está cuidando de tudo. Como fazer com um filho que vai morar longe, por qualquer motivo? Não tem como ter o domínio sobre o filho, controlar tudo que ele faz. Mas tem como entregar na mão de Deus e confiar que Deus está cuidando. Você pode dizer amém? Segundo, um pai é alguém que dá provisão à sua casa. Irmão, nós não somos daqueles homens que acham que a mulher paga a conta. Nós pagamos a conta. Nós pagamos a conta, irmãos. A conta é por nós. Não é para a esposa pagar, é para o homem pagar. Nós pagamos a conta. Pode ter alguma exceção de vez em quando, mas de maneira geral, o homem, o pai, é responsável pela conta. Queridos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ao pai é pedido pão. Ao pai é pedido a provisão. Ao pai é pedido o cuidado. O pão nosso de cada dia dar-nos hoje. A provisão vem do pai. Se alguém não entende que ele precisa prover os seus filhos, prover a sua casa, não pode pensar em casamento, não pode pensar em família, precisa pensar nessa responsabilidade. E nesse privilégio, nessa honra de trazer o pão para a sua casa. Queridos, um pai se sente honrado, satisfeito e trabalha com afinco para todo dia levar a provisão necessária para a sua casa e para o progresso da sua casa. Um pai, por excelência, é um trabalhador. Não tem como, querido, ser pai sem ser um trabalhador. As bocas abertas dos filhos é um alento para o pai desde pequeno, para trazer o sustento para a sua família com honra. E de ver a sua família crescendo, prosperando e avançando na vida. E isso tem a ver com a presença e com a ação de um pai. E é por isso, irmãos, que Satanás, o diabo, luta para destruir a figura do pai. Porque o pai aqui na terra, ele representa o Pai Celestial. Então o Satanás, ele procura desfigurar, desfazer, arrebentar, acabar com a figura masculina. Mas o cristianismo fala de um pai. E nós aprendemos com ele a ser provedor de nossa casa e de nossa família. Queridos, obviamente que um pai pode receber ajuda financeira da esposa ou de um filho, mas ele jamais abre mão de ser provedor, o principal provedor da sua casa. Ele não abre mão disso, porque isso faz com que ele se sinta mais realizado. Ele saber que o filho está alcançando um destino e ele sabe que ele contribuiu decisivamente. A filha, o filho, está caminhando por um bom caminho, numa boa direção, e o pai se orgulha, e é a maior prêmio e recompensa
de um pai de família é ver que seus filhos estão indo bem e principalmente até superando eles, sendo melhor do que eles. Você pode dizer glória a Deus? Um pai é alguém que protege os seus filhos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Proteção. Um pai zela pela sua família para os deixar em segurança, mesmo que ele arrisque a sua vida. Aquela frase, irmão, salve quem puder. Primeiro os covardes, depois as mulheres, não funciona para um pai. Ele é o primeiro a se arriscar. Ele é o primeiro da frente. Ele é o primeiro a proteger a sua casa. Grande pecado de muitos homens, irmãos, que em vez de proteger a sua casa, são agentes de destruição da sua casa, dos seus filhos, com violência, com tantas coisas diabólicas. Grande é o juízo de Deus sobre a vida desses homens que, em vez de fazer a sua casa um lugar de segurança e proteção, transformarem um covil em um inferno destruidor, pelo abandono, pela violência. Queridos, um pai está sempre atento aos movimentos dos seus filhos. E hoje, mais do que nunca, os pais devem estar atentos aos movimentos naturais, físicos, como também aos movimentos virtuais. Não tem como não estar atento. Um pai está sempre de olho. Irmãos, para que o pai proteja a sua casa, os seus filhos, ele precisa impor limites. Nós vivemos num tempo em que as pessoas são ensinadas pela sociedade que os filhos não podem ter limites, que não pode limitar certas coisas, certos conhecimentos, certas manifestações dos filhos. Mas quando nós olhamos a figura de um pai, nós entendemos que o pai protege, e uma das formas de proteção é impor limites. Colocar limites. Filhos precisam aprender a ter limites. Os pais, eles são os principais agentes de colocar limite na vida dos seus filhos. Porque limitar muitas vezes é proteger, é guardar, é enxergar à frente. Por outro lado também, queridos, o pai não é aquele que faz tudo para agradar os seus filhos o tempo todo. Queridos pais, não tem como nós agradarmos nossos filhos o tempo todo. Nós temos que admitir no relacionamento pai-filho o desconforto. Muitas vezes haverá desconforto na criação de nossos filhos. Não vai ser possível fazer o que eles querem, porque nós somos limitados, porque existe limite para muitas coisas e eles não vão gostar. Mas que não gostem, problema deles. Nós temos que fazer o que é correto, fazer como pai. Porque um pai que agrada os filhos em tudo não é um pai, é uma banana. É uma banana. Então não pode ser assim, pai. Tudo o filho poderá fazer, mas tudo tem o tempo. Tem o tempo de namorar, tem o tempo de casar, tem o tempo de estudar, tem o tempo de trabalhar. E enquanto está na casa, o tempo todo ajudando a sua casa, fazendo as coisas de casa como Jacó fazia na sua casa, como Jesus fazia na sua casa. Quando estão entendendo, diga amém. E um pai é alguém que age com amor e misericórdia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdão. Um pai, queridos, não é alguém que excomunga os seus filhos. Um pai não é alguém que expulsa os seus filhos da família ou de casa. Um pai é alguém que impõe limites, que mostra o erro, que fala onde é que é o caminho a ser seguido,
mas Ele está sempre disposto a dar uma nova oportunidade para os seus filhos acertarem, crescerem e melhorarem. Um pai sempre age com amor e com misericórdia. Um pai perdoa os seus filhos. Um pai perdoa os seus filhos, perdoa os seus erros. Não fica intrigado, não fica zangado. É alguém que dá uma nova oportunidade para o seu filho acertar, tentar de novo, fazer de novo. Uma vez, ouvindo um pastor César Castellanos, ele falando sobre fazer discípulos, e alguém perguntou para ele: o senhor dá oportunidade, pastor? Ele disse: eu dou oportunidade. E se a pessoa falhar, se a pessoa errar, pastor, o que você faz? Eu dou outra oportunidade. Até que ele aprenda, até que ele faça certo. Irmãos, uma das coisas mais preciosas da vida de um filho é ele ter a certeza que o amor do seu pai e da sua mãe é incondicional. Que não importa se ele errou, se ele falhou, mas ele sabe que o seu pai, que sua mãe o ama. Isso dá segurança de tentar fazer, de prosseguir, de avançar na sua vida. Uma das coisas mais importantes na minha vida, nos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, tendo pesadelo, tendo sonho, tendo tantas coisas na vida, eu tinha certeza que eu podia contar com meu pai e com a minha mãe. E eu tinha certeza que minha mãe me amava, que meu pai me amava. E que eles fariam tudo que fosse possível para que eu desse a volta por cima. Realmente eles representaram o amor de Deus na minha vida no momento que eu mais precisei. Porque tem momentos na vida, queridos, que todos dão as costas. Mesmo que todos não deem as costas, mas nós sentimos como se todos dessem as costas. Mesmo que todos não estão criticando, mas parece que nos momentos mais difíceis, parece que todo mundo critica a gente. Mas quando a gente chega na casa do pai, da mãe, apoio, mão estendida, ajuda. Então, queridos, um pai age com amor e misericórdia com seus filhos e com a sua família. Você pode dizer amém? Então, essas 4 características que nós devemos encontrar num pai, baseado no Pai Celestial. E eu quero voltar dizendo: um pai chama a sua família a ter relacionamento. Eu queria falar um pouquinho sobre isso e nós já vamos concluir em seguida. Terceiro, se fosse de noite era marmió, né? Marmió de bom. Queridos, olha aqui para mim. Sua casa, eu digo isso para mim também, sua casa não é uma empresa para você só se preocupar com as contas e o funcionamento da casa. Todo dia tem café, almoço, janta, e você está preocupado só com isso. Isso é uma empresa. A sua casa não é somente uma empresa. Não é uma empresa, não é de jeito nenhum. Sua casa não é uma sociedade rígida, para você só se preocupar com as regras da casa, com as aparências da casa, de parecer para alguém que está tudo bem, que está tudo certo, mas está sendo minada por dentro, porque não existe relacionamento. Por outro lado, pai, você não é um déspota. O que é um déspota? É um rei que manda de maneira feroz e todos têm que obedecer, porque senão morre. Então você não pode ser um déspota na sua casa como um rei que manda e todos têm que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não pode ter na sua casa, como um pai. Você também não pode ser um empregado da sua casa,
que vive para agradar todo mundo da sua casa, para fazer tudo o que os filhos querem, o que a mulher quer, tudo. Também você não pode ser alguém que venha se comportar dessa maneira. Nós, como pais, queridos, precisamos trazer a nossa casa para um relacionamento. Muitas vezes nós vamos precisar sentar e chorar com nossos filhos. Chorar nossas dificuldades, chorar nossos erros, chorar algumas realidades difíceis de convivência. Às vezes nós vamos ter que sentar com nossos filhos e perdoá-los. E algumas vezes pedir perdão por alguma coisa. É preciso chamar os filhos da nossa casa para vivermos esse relacionamento transparente, de sentarmos na mesa e conversarmos. Às vezes, talvez, ir para algum lugar para conversar. Talvez tomar um café, almoçar. Irmãos, aquilo que nós falamos como igreja, que devemos aumentar o nosso relacionamento entre nós. Por isso temos esse almoço de comunhão. E estamos chamando os irmãos a abrir suas casas, a ter relacionamento com as pessoas da igreja, a ter momento de comunhão, de comer juntos. E também de convidarmos pessoas de fora da igreja para um café, para um momento. Mas, queridos, nós precisamos estabelecer de maneira saudável dentro dos nossos relacionamentos familiares. De investirmos tempo com nossos filhos, de investirmos tempo com nossas casas. Tempo de verdade. E sermos honestos e transparentes e cuidarmos da nossa família. Pais, olha aqui para mim. Você precisa ser um discipulador dos seus filhos. Um discipulador de seus filhos. Chamar os seus filhos a aprender a palavra, a orar juntos, a orar por preocupações da família, por desafios da família. Você precisa abrir a Bíblia com seus filhos, estudar a palavra, ser guiado pela palavra. E muito mais do que isso, ouvi-los, escutá-lo. Como é que está o seu filho na escola? Como é que está o seu filho nos relacionamentos com os amigos, com as pessoas? Quais são os medos, os temores que os seus filhos têm? Qual é o anseio que há no coração deles em relação ao futuro e às suas vidas? Então, queridos, nós como pai, nós precisamos ter um tempo, parar e ouvir nossos filhos. O Pai Celestial nos mostra uma figura de relacionamento. Pastor, mas se meus pais não são cristãos, você conhece a palavra. Chame eles para viver a Bíblia sem que eles percebam. Chame eles para conversar como o nosso Pai é o exemplo, sem que eles saibam o que você está fazendo. Não diga que está na Bíblia nem nada, apenas os convide. Talvez Deus vai usar você para tratar o coração dos seus pais, para curar, para sarar e até para convertê-los a Cristo. Você pode dizer glória a Deus. Eu quero concluir, queridos. Dizendo o seguinte: ao Pai Celestial nós adoramos. Devotamos amor, paixão. Aos pais da terra, ao Pai da terra, ao seu Pai na terra, você honra. A Deus você adora. Você presta culto, você entrega. Ao Pai da terra, você honra. A fé no Pai Celestial nos leva à devoção e adoração a Ele. E essa mesma fé nos leva a honrar os nossos pais terrenos. Então, queridos filhos, honre os seus pais. Todo pai precisa receber uma medida de honra. Até os piores, até os que estão distantes da figura do Pai Celestial, os que foram estragados pelo pecado
e ainda não se converteram, não se arrependeram, mas mesmo esses pais, eles precisam de uma medida de honra. E a Bíblia diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 1-3. Então, filhos, honre o trabalho do seu pai. Honre o esforço deles por vocês. Honre sua dedicação a toda a família. Filhos, honrem os seus pais. Filhos, às vezes o seu pai também teme. Às vezes o seu pai também chora. Às vezes o seu pai também tem vulnerabilidades. Mas ele não arreda o pé da sua família. Ele não abre mão da sua casa. Ele luta pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu lar. Ele não desiste. Então, filhos, proteja o seu pai. Dê presentes para ele, como você puder. Pague para ele uma conta com seu dinheirinho economizado. Tenha misericórdia de seu pai quando ele errar. E também lhe dê uma nova oportunidade, para que ele possa tentar de novo e fazer certo. Porque assim como você, o seu pai também é sujeito a falhas. Queridos, eu concluo essa reflexão nessa manhã com Malaquias 4, 5 e 6, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pais com coração convertido aos filhos, filhos com coração convertidos aos pais, atrai a bênção de Deus para a terra. Dá futuro para a terra, dá esperança para a terra. Famílias estruturadas, famílias abençoadas, traz esperança. Famílias quebradas, relacionamentos quebrados, traz uma nuvem negra. Filhos sujeitos a todo tipo de ensinamento diabólico, mundano. Pensamentos loucos, destrutivos de si próprios. Mas quando há relacionamento na família, quando há paternidade, quando há comunhão, Deus está curando a terra. Deus está curando o futuro. Deus está curando novas gerações. Surge um novo sol, surge esperança. E o Evangelho nos apresenta um Deus que é o nosso Pai Celestial. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento.